cavaleiro andante, um retirante nordestino, um menestrel errante, um repentista repentino, que não para nunca para não se repetir. Eu vou andando pela vida. E eu tô aqui lembrando a vocês que o programa Nação Nordeste tem aquela reprisezinha, né? Se você perdeu o programa de manhã, aqui você pode ver pelo site da emissora, né? Você pode ir lá de 8 às 9 da noite, que você ouve de novo o Nação Nordeste, ou pelo radinho, ou pelo site, ou pelo aplicativo da emissora. No Facebook, se você não viu e é meu amigo no Face, pode ver qualquer hora. O programa fica lá reservadinho, gravadinho para você. Nós temos também a Rádio Nação Nordeste. Não deixe de dar uma paqueradinha na nossa programação. Tem muita música boa, tem muita informação. Tem as histórias do Nordeste que os livros de história não contam. É só você acessar www.radionaçãonordeste.com.br. Também não deixe de conhecer os nossos livros Marcos Lucena na Corte do Rei Luís e Sociedade Planetária Mundo Natural. Marcos Lucena na Corte do Rei Luís tem uma história da música nordestina, contada desde antes de Luiz Gonzaga, até surgir Luiz Gonzaga e até os dias de hoje, com as influências que o mestre Luiz Gonzaga deixou no Brasil e no mundo. Já esse livro aqui é um livro que trata de economia, trata de fé, trata de sociologia, trata de assuntos interessantes e que muitas vezes as pessoas mais simples não compreendem bem. Então é uma linguagem muito simples para explicar por que é que muitas vezes nós sofremos, por que é que muitas vezes nós vivemos mal, por que é que muitas vezes as coisas aumentam muito e o salário da gente não dá para comprar o básico, por que é que a gente está sempre endividado. Então é um livro para você ter na sua casa, para você, todos os dois têm o mesmo valor, é R$50. Você pede pelo telefone 21, código do Rio, 996138938. 996138938, 21 na frente. E aí você, tendo esse livro em casa, todo dia você lê um trechinho, não precisa ler seguido, é só abrir assim. Abrir aqui, por exemplo, ó. E aqui a gente fala muito dessa questão, acúmulo de riqueza numa ponta, miséria na outra, um espaço mediano da sociedade, onde as pessoas vivem mais ou menos bem, que é a classe média. A classe média ela é dividida para cima alta, para baixo a que beira quase a pobreza. Aquele cara que ganha aquela graninha que se ele não usar ali mais o cartão de crédito, ele come, ele mora num cantinho legal, compra um carrinho à prestação, né? Aí já tem aquele que é o classe média alta, é aquele que já beira a riqueza, ele presta serviço por bacana, esse já é quase muito rico. E tem nós aqui, o povão, que muitas vezes somos enganados, que promete as coisas pra gente, promete mundos e fundos e depois, como diz Gilberto Gil, lá na canção A Procissão, foi gravada nos anos 60, ele diz, muita gente se arvora a ser Deus e promete muita coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria, que vai dar um calçado pro João, entra ano, sai ano, nada vem e o sertão continua, Deus dará, mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. E não é só no sertão não, é no Brasil todinho, a promessa é do Oiapoque ao Chuí, não cumprem, nunca cumprem. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso povo precisa também tomar consciência para alavancar políticos sérios. Não é que nós não tenhamos, nós temos. Nós temos uma quantidade de pessoas que têm muita consciência política, mas não dá para eleger uma bancada bem grande no Congresso. É 5% de cabra bom que está ali, tem 5% de cabra bom. E o presidente, que é só um, você não pode errar, tem que acertar. Tem que votar em pessoas que defendam seus interesses. O pobre tem que saber quem são seus aliados para chegar até seus interesses. Senão, elege o cabo errado. Quando chega lá, quando ele sentar naquela cadeira, ele só se reúne com o rico, só se reúne com o poderoso, só se reúne com quem já tem. E a gente fica chupando dedo. Vamos levantar do meio da sociedade novas lideranças parecidas com você, que entenda a sua dor e que possa lutar por ela. Vou falar um pouquinho do meu livro aqui, abrir aleatoriamente aqui, ó. Quando a riqueza é concentrada no pico da pirâmide social, a miséria aumenta na base e a violência aumenta em todas as suas camadas. Não podemos nos mobilizar só de vez em quando. Isso não resolverá os nossos problemas. Consciência e mobilização total o tempo inteiro. A liberdade tem que ser vigiada por nós. Se a gente descuidar um pouquinho, a gente perde. Liberdade é o maior bem do ser humano. Não adianta você estar com o bucho cheio preso, sem força.
sem poder de ver as coisas que você quer acontecer no mundo acontecerem. Então nós temos que lutar pela liberdade, e depois que conquistar, nós temos que vigiá-la o tempo inteiro. Porque depois que cessa o momento, né? Depois que a gente está aqui, ó, nós estamos mobilizados. Você desmobiliza, o que é que acontece? Você perde a força, porque aí você relaxa, e quando você relaxa, chega o mal e abocanha você. Cada um de nós precisa aprender que não dá para cuidar somente de si, para não vivermos engolindo uns aos outros. Meu avô dizia que era cobra engolindo cobra. Meu avô contava a história das cobras de Isaías. Cobra de Isaías é um cara muito mentiroso chamado Isaías, lá na Serra do Martins, que foi fazer uma caçada, né, naquelas grotas da serra, e quando ele voltou contando uma história que viu duas cobras brigando. Uma pegou no rabo da outra pegou no rabo da outra, e foram se engolindo, e as duas desapareceram. Então o povo começou, tudo que era muito caô, muito mentiroso, lá na minha terra, se dizia assim, isso é igual às cobras de Isaías. Então o que tem de cobra de Isaías, o que tem político, contador de história aí nesse mundo, né? Então nós não podemos viver como cobra engolindo cobra para desaparecer. Quando a lei da ação e reação entra em cena, aqueles que exploram viram o alvo dos explorados, e aqueles que abandonam viram o alvo dos abandonados. Nesse contexto, uma parte dos miseráveis do mundo vira bicho. As elites, as classes médias, até os pobres mais remediados, são suas fontes de subsistência. Aí a violência, aquela violência da casa que falta o pão. O cara tá morrendo de fome, tá lascado. O cara não tem perspectiva nenhuma. Aí 99,9%, mesmo assim, vai arranjar uma coisa para fazer, vai capinar, vai fazer um trabalho brabo, mas 1%, de repente, diz, não, eu vou tomar o cordão de ouro que está no pescoço do André, eu vou tomar o relógio que está no braço de Marco Luciano, eu vou roubar o carro daquele outro. É 1%, mas é 1% de 212 milhões. Aí dá uma quantidade muito grande. Aí haja cadeia, meu irmão. Haja, a gente tem que fazer cadeia para prender esse delito do crime da casa que falta o pão. É por isso que só tem um jeito da gente ter a violência controlada. É distribuição de renda. É todo mundo ganhar bem. Chega lá na Escandinávia, chega lá na Suécia, chega lá na Noruega, chega na Holanda, vai nos países mais com renda melhor distribuída. O crime tem, mas é um crime patológico, é aquele caba ruim que nasce para ser ruim. O caba que nasce para ser ruim não tem jeito, ele é ruim. Ele vai ser ruim. O homem ou a mulher que nasce para ser ruim são ruins, mas é uma minoria muito pequena. Aí sim, dá para você manter esse povo, prender e botar numa cadeia. E se não resolver, nunca vai ficar preso a vida inteira. Agora, aquele crime desgraçado ali da ponta de rua, que a gente não pode andar, eu não posso andar com medo, não posso andar, não posso ter um relógio, eu não posso parar no sinal, que eu tenho medo de chegar aí e botar um revólver na minha cabeça para tomar meu carro. Esse acaba quando a gente distribui renda, quando o trabalhador ganha bem, quando o cara ganha dinheiro no trabalho dele para fazer churrasco, para botar os filhos na escola. Se isso acontecer de ponta a ponta no nosso país, nós vamos reduzir a violência aqui a níveis baixíssimos, né? E é isso que nós temos que ter, alavancar políticos que sejam capazes de lutar e fazer isso acontecer, para o nosso povo ganhar bem. Nosso país é rico. Você veja que em plena pandemia a gente está passando por um momento muito difícil, mas o Brasil está caminhando, porque nós temos um povo guerreiro, trabalhador, maravilhoso. O que a gente precisa aqui é de bons governos, um choque de gestão nesse país, para que o alimento seja barato. Nós somos celeiro do mundo, nós produzimos alimento para o mundo. Por que que alimento é tão caro aqui? Por que que está tão caro arroz, feijão? Carne aqui, o Brasil vende carne para o mundo, e a carne aqui está aos olhos da cara. Nós precisamos disso, de governo. Nós precisamos de pessoas comprometidas com toda a sociedade brasileira, não somente com o andar de cima. Nós precisamos de governos que fortaleçam a base e que dê ao andar de cima condição de gerar riqueza e distribuir essa riqueza para dar base até o topo da pirâmide, todos nós vivermos bem e acabarmos aqui o crime da casa que falta o pão, onde todos brigam e ninguém tem razão. Porque um meio hostil, ele não interessa a ninguém. Um meio hostil é aquele onde todo mundo briga, né? A gente precisa de amor. Você veja só que esse governo que está aí encheu o Brasil de armas. Ao invés de encher o Brasil de comida, um celeiro do mundo, hoje o brasileiro está cheio de armas. Saiu ontem um estudo que mostra que aumentou a morte por crimes praticados com arma de fogo no Brasil.
E não foi pequeno, não. O aumento não foi pequeno. Por que isso? Porque ao invés de dar pão, tem uma cantiga antiga que diz, ao invés de dar pão, me deram aço. Ao invés de me dar comida, botaram espada na minha mesa. Hoje não é espada, hoje é arma de fogo. A facilitação do acesso às armas no Brasil, em decorrência das ações do atual governo, do governo do Jair Bolsonaro, contribuiu para que em 2020 houvesse um aumento de 4% do número de mortes violentas intencionais em 2020. Em 2020, pra você ter uma ideia, 50.033 pessoas foram assassinadas. 78% morreram com ferimentos provocados por arma de fogo. A maioria das vítimas são homens. 91,3% são homens, 76,2% são negros e jovens, 54,35% de jovens e 76,2% negros. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil atingiu em dezembro de 2020 a marca de 2.077.126 armas legais. Sabe o que é isso? 2.077.126 armas legais particulares. É uma arma para cada 110 brasileiros. Para cada 110 pessoas existe uma arma hoje no Brasil. 6.122 crianças e adolescentes foram mortas de forma violenta. 3,6% mais do que em 2019 e 17 casos por dia. Todo dia no Brasil está morrendo 17 crianças por arma de fogo. Agora, se a gente tiver muita educação aqui, comida no bucho desse povo, eu duvido que isso vai acontecer nessas proporções. Então, ao invés de dar aço para o nosso povo, arma para o nosso povo, vamos criar condições de alimento básico, barato, transporte público de qualidade. Vamos criar condições de se ter uma saúde universal de qualidade. Vamos acabar sim com a corrupção. Pode ser até gradativamente, já que é um negócio tão enfronhado, tão lascado, os empresários daqui, tudo bocão e gosta de ganhar dinheiro do governo, sabe? Que se estabeleça uma maneira de isso ir acabando aos poucos, não de uma vez como quiseram fazer aí e faliram as empresas brasileiras. Eu estou sendo sincero, porque a sinceridade faz parte da minha vida. E sinceridade é uma coisa que o povo brasileiro gosta, e gosta muito, tá? O Brasil tem tudo. André, meu irmão, você Antônio que está aqui, nós temos tudo para ser uma grande potência mundial. Se nós tivéssemos no Brasil pessoas que amassem de fato esse país, não é de caô não, não é de fachada, não é patriotismo de fachada não. Esse negócio de vestir a camisa da seleção brasileira e achar que é patriota, não é por aí. Sabe? A nossa bandeira, os nossos símbolos, nosso hino, isso é sério. Não é porque você vestiu uma camisa ou cantou o hino que você é patriota. Você tem que entender a história do Brasil e entender quem nos explora, quem é que suga o sangue da gente. Quem é que impede dessa população maravilhosa e trabalhadora ter dignidade, ter dinheiro, ganhar o suficiente para viver bem, para quando adoecer chegar e ter um hospital decente, porque o SUS é maravilhoso, mas precisa ser melhorado. Tem um transporte público de qualidade. Você que mora na Baixada, vem trabalhar no Rio de Janeiro, vir num transporte decente, não lotado, exprimido. A gente ter alimento também, educação de qualidade. Sabe quando isso vai acontecer? Quando a gente tiver consciência. E eu tenho certeza que o brasileiro é inteligente, é sensível, é capaz de compreender a realidade atual e um pedaço do que aconteceu lá atrás, porque o que está acontecendo aqui é um reflexo do que acontece no passado. Nós não estamos soltos no tempo e no espaço. Nós somos a resultante de um processo. É os fluxos e refluxos. A gente adianta e atrasa. A vida funciona mais ou menos assim. É assim, os poderosos querendo cada vez mais tirar da gente, do povão. E a gente tomando consciência para não deixar isso acontecer. Quando em determinado momento, uma determinada liderança se levanta e o povo fica perto dela e ela chega ao poder, o povo começa a ser empoderado. Mas aqui do outro lado, quem quer explorar você, começa a trabalhar contra essa liderança que está te levando para a melhoria. E se puder, derruba ela. Mas nós temos que aprender. Aquele papo do Paulo Vanzolini. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Levanta de novo.
E o povo tem que levantar novas lideranças. Até chegar um momento que nós vamos ter 20, 30 anos de educação sistemática. Aí o nosso povo nunca mais vai perder a consciência. E nunca mais vai deixar de colocar no Congresso uma maioria que respeite o povo. Na presidência da República, um presidente que respeite as massas. No governo do seu estado, um governador que olhe para você, compreenda seus problemas e queira resolvê-los. E na prefeitura da sua cidade, alguém que ame a sua cidade, a cultura da sua cidade, o povo da sua cidade e fortaleça a gente. Mesmo que nós tenhamos que, para isso, né, estudar muito, queimar a pestana. Porque a única maneira da gente se agigantar é estudando. E às vezes, André, você precisa estudar e por conta própria. Enquanto a educação não chega em massa para a gente, enquanto o governo não criar essas condições, nós temos que ler, nós temos que aprender, nós temos que conversar uns com os outros, nos reunir e nos agigantar por conta própria. Errou quem disse que cantar não dá camisa pra ninguém. Eu canto sem camisa e mesmo assim me sinto bem. Quando eu estou cantando eu sou parceiro de Deus.